Boa noite, família Viana. Mais uma sexta. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Boa noite, seu Léo, de novo. João Paulo, que estava na nossa live. Obrigada, João Paulo. Lembrando, gente, a quem não acompanha, toda sexta-feira, antes da palestra online do Viana, a gente faz a nossa live de harmonização musical, né? Igual que a gente fazia aqui na palestra, né? A gente entra às 19 horas pelo @infinitobem. Quem quiser acompanhar. Certo, João Paulo, a gente manda já. Boa noite, família Viana. Para quem está entrando agora, sejam bem-vindos. Hoje teremos uma palestra com o nosso amigo João Paulo. Vamos lá com um tema também muito atual. Também falando sobre a pandemia. Olha aí. A influência espiritual em tempos de pandemia. Muito bacana. Muito rico. E aí, vamos de música? Hoje a gente tem uma surpresa. Quem não assistiu a nossa live, que é uma música inédita. A gente também tem que colher os frutos, né, da pandemia. A pandemia não só trouxe frutos, não foi só momentos ruins, né? A gente teve muitos momentos bons. E teve muitas coisas boas também. E uma delas são tantas músicas, né, bonitas, tantas composições. Enfim. E daí a gente tem uma música nova para apresentar a vocês. Já de olho, ó, no futuro, no nosso terceiro CD. Para conseguir ajudar mais ainda a casa. E vamos lá. Essa música chama-se Olhos do Bem. André, quer falar um pouquinho da música? Para quem não estava na live, fazer uma né, introdução, é bem rápida, bem sucinta. Então, essa música despertou na pandemia agora, porque diante daquelas várias lives que os artistas faziam, né, e me surpreendeu o quanto as pessoas, as entidades, né, faziam as doações e cada vez mais toneladas e toneladas, e aquilo eu achei muito bonito, porque era um sentimento que até antes da pandemia não existia, ou se existia era muito discreto, né? E também a questão de, a partir daí eu comecei a perceber que é como se as pessoas começam a enxergassem o outro, não por fora, e assim por dentro, enxergassem a partir da alma daquela pessoa, né? Que é muito mais bonito, né? E também uma conexão nossa, né? Transcender a nossa alma, né? Uma ligação com o alto, através disso aí. Vamos lá. Ela se chama Olhos do Bem. O mundo está mudando, algo novo por vir. Pessoas se unem para um bem maior. O amor, a caridade elevam emoções para doar, para servir de todo o coração. Tens amor a dar, mas a receber dos que estão ao teu redor. Tenha fé em Deus, tenha fé no amor, tenha fé na paz. Seja luz, seja luz, seja luz, seja luz. No mundo transformado, uma nova consciência, sempre Jesus a nos ensinar. O amor unindo vidas, renovando corações. Um novo ser, um novo olhar para o nosso irmão. É preciso amar, enxergar a alma com olhos de amor, com olhos do bem. É preciso mudar, transcender a alma com atos de amor, irradiando
preciso amar, enxergar a alma com olhos de amor, com olhos do bem. É preciso mudar, transcender a alma com atos de amor, irradiando o bem. E é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado, né, da música nova, chama-se Olhos do Bem. E depois vem mais, né? Tem outras aí. Vamos guardando para as surpresas, né, da nossa volta. Boa noite a todos, boa noite, família Viana, a quem está entrando agora. Obrigado, Eva, pela confiança, né, de mais uma vez deixar com a gente para ser anfitrião da noite, né, da palestra de hoje, com o nosso palestrante João Paulo, que vai falar assim, para a gente sobre a influência espiritual em tempos de pandemia, um tempo muito atual, um tema muito atual. E que bom, né, que a gente pode, mesmo não estando junto fisicamente, a gente pode trocar essa energia, a gente pode ainda vir para nossa casa, nossa segunda casa, que é o Viana. Agora é aquele momento que a gente vai fechar os olhos, cantar todo mundo junto, porque todo mundo conhece essa música. E era uma música que sempre, quando eu estava em casa fazendo a live, quando eu cantava, eu fechava os olhos e me sentia aqui, no Viana. E ela sempre me remete a essa paz, né? Essa harmonia que a gente precisa, essa vibração. Todo mundo junto com a gente. Direto. Jesus no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz e ir ao teu encontro. Queremos te Vamos chamar o nosso amigo João Paulo, nosso palestrante de hoje. Vamos aguardar aqui. Olá, João Paulo, boa noite. Olá, boa André, noite. Aumentar aqui o retorno para a gente. Boa noite. Agora sim, boa noite, João Paulo, que alegria. Boa noite, João Paulo. Tê-lo em nossa casa novamente. Eu já me apossei aqui, também é minha. Claro. Claro, boa noite. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês para conversar sobre espiritismo. E é isso aí. Quando vocês quiserem que a gente comece, vamos conversar.
A casa é sua. Então, cara. Pessoal, boa noite. Depois dessa harmonização, depois dessas músicas maravilhosas que nos auxiliam a renovar o pensamento, a elevá-lo, melhor dizendo, vamos conversar durante alguns minutos sobre influência espiritual em tempos de pandemia. E para falarmos sobre influência espiritual em tempos de pandemia, é preciso falarmos, ainda que rapidamente, sobre influência espiritual. Allan Kardec, quando ele começou a estudar os fenômenos espíritas e se deu conta de que existia um mundo invisível esse constituído pelas almas dos homens que já morreram, ou o mundo espiritual, ele vai estudar como se dá a relação entre esses seres deste mundo invisível e nós, os seres do mundo visível, ou os espíritos encarnados. E a esse processo de troca entre os seres do mundo invisível com os seres do mundo visível e vice-versa, Kardec deu o nome de influência. Nós influenciamos o mundo espiritual e nós recebemos influência desse mundo espiritual. É muito comum nós pensarmos somente na influência dos espíritos sobre nós. Mas é um equívoco. Nós também somos espíritos, portanto, nós também influenciamos aqueles que estão no mundo invisível, no mundo espiritual. E já já vocês vão entender por que eu estou fazendo esse apontamento sobre a nossa influência no mundo espiritual. Nas questões 456 e seguintes do Livro dos Espíritos, Kardec vai tratar sobre a questão da relação entre os espíritos e os homens. É muito conhecida no nosso movimento a questão de número 459, questão essa na qual Kardec vai tratar a influência constante que de ordinário nos dirige da parte dos desencarnados. E nessas questões, Kardec vai tratar aquilo que mantém, aquilo que causa essa influência dos espíritos sobre nós e vice-versa. E a conclusão de Kardec, muito bem exposta no Livro dos Espíritos e nas outras obras, diz respeito que é através do pensamento, dos sentimentos, das crenças, que nós vamos atrair espíritos iguais, espíritos similares, ou aqueles que nós estamos chamando para nos auxiliar quando fazemos uma prece ou uma evocação. O que nós queremos dizer? É através do nosso mundo íntimo, do nosso mundo de pensamentos e de sentimentos, que vamos atrair os espíritos e que eles também vão se sentir atraídos por nós. E, bom, se nós recebemos influência dos espíritos, se nós influenciamos os espíritos a partir dos nossos pensamentos, desejos e sentimentos, cabe a nós, a partir do uso da nossa razão, do nosso bom senso, da transformação moral, do autoconhecimento, escolhermos com que faixa ou em que faixa estaremos sintonizados. Vejamos, nós estamos em um momento de comoção social. A pandemia é um processo físico, biológico, é um vírus, um tipo de coronavírus que causa uma doença específica com efeitos danosos. No entanto, a pandemia por Covid-19 também não só tem os efeitos no campo da saúde, já por nós conhecidos. A pandemia também traz a lume, traz às claras os nossos problemas morais. Olha que coisa interessante. Uma pandemia deixando muita gente em casa. Muita gente dizia assim, ai, como eu queria um tempo para ficar em casa. Muita gente ficando em casa e às vezes ficando lelé da cuca, biruto. Exatamente por quê? Brincadeiras à parte. Porque nós precisamos olhar para aquilo que estamos fazendo conosco mesmos.
A pandemia por Covid-19 tem deixado isso muito claro para cada um de nós. Será mesmo que nossa fé é uma fé raciocinada? É uma pergunta que nós deveremos fazer. Será que nós, de fato, e isso nós vamos discutir já já, qual a relação disso com a pandemia, já já, nós precisamos pensar e perceber aquilo que nós estamos dando força nas nossas vidas. E a pandemia mostra isso. Para o que nós estamos dando força em nossas vidas? Estamos escravos da matéria? Achamos que somos um cérebro que pensa? Vivemos o ateísmo prático, que é aquela filosofia que diz assim, eu acredito em Deus quando eu entro no centro espírita ou quando eu vou num templo. E no dia a dia, se for ganhar alguma coisa, de que eu acredito. E aí? Cabe a nós respondermos essa pergunta. Como todos nós recebemos influência dos espíritos, se nós não cultivarmos o equilíbrio moral, o controle das paixões, como Kardec vai falar em O Livro dos Espíritos, modernamente, Kardec não falaria controle das paixões. Kardec falaria inteligência emocional. Porque as paixões dentro da filosofia, as paixões são as emoções, são os sentimentos. Muitas pessoas leem paixões em O Livro dos Espíritos e por desconhecerem um pouco, que é comum da filosofia mais profunda, René Descartes e tantos outros clássicos, as pessoas ficam a se questionar. Que danado é isso, as paixões? As emoções. Então, se nós não cultivarmos o controle das emoções, a inteligência emocional, nós poderemos nos deixar levar pela influência de espíritos que vão tentar utilizar este momento para nos desequilibrar nos mais variados campos de nossa vida. E isso no campo individual e no campo coletivo. Porque os espíritos, vai dizer Allan Kardec na questão 569, 584, 567 do Livro dos Espíritos, os espíritos se interessam por todas as coisas que acontecem na sociedade. Principalmente os espíritos mais ligados ao terra-terra, como nós chamamos em espiritismo, ou, para usar um linguajar kardeciano clássico, os espíritos vulgares. Esses espíritos, muito apegados à matéria, se interessam por tudo o que acontece conosco, e vai dizer Allan Kardec na questão 569, numa nota. Eles se intrometem nos nossos afazeres. Olha só que coisa interessante. A ponto de, às vezes, nós termos na nossa mente um emaranhado de pensamentos, que é um conjunto dos nossos próprios pensamentos, com um pensamento sugerido por essas almas, por esses seres invisíveis. E Kardec vai dizer, os espíritos, melhor dizendo, vão dizer na resposta à questão 460 do Livro dos Espíritos. E é por isso que muitas das vezes, vocês homens, têm várias ideias em suas cabeças e ficam na dúvida sobre o mesmo assunto. Milhões de ideias. Às vezes isso representa a influência espiritual, a influência oculta, já que todos nós somos médios no sentido lato sensu, conforme Kardec coloca no Livro dos Médiuns. Todos nós somos, em um momento ou no outro, os médiuns inspirados. E Kardec vai colocar no item 182 do Livro dos Médiuns. E a inspiração, ela pode ser uma inspiração positiva, uma inspiração para cima, como pode ser uma inspiração negativa, uma inspiração, vamos dizer assim, para baixo, representando a negatividade. Depende da sua vibração, né, João Paulo? Exatamente. Nós somos do templo, né? Exato, do templo, exato. E essa vibração, isso que nós emitimos, Kardec vai usar o termo dar qualidade aos fluidos do nosso perispírito. Modernamente nós chamamos de vibração. Essa vibração é o retrato do nosso mundo íntimo. Por isso que não tem como inventar uma coisa que você não é para os espíritos. Isso é impossível, porque nós emitimos o que somos. Já aqui, nós não temos como enganar,
Claro que tem pessoas que conseguem enganar, que usam artifícios linguísticos, a hipocrisia, mas se nós somos um pouco atentos, nós conseguimos perceber as contradições. Então vejam, nesse momento de comoção social, em que nós somos convidados a olhar para dentro, a pandemia tem uma série de efeitos. Repetindo, a pandemia por Covid-19 é um problema biológico. Por que eu estou frisando isso? Existem muitas pessoas que confundem uma série de conceitos e começam a achar ou dão a entender de que o problema da pandemia é um problema espiritual, a pandemia é um problema mágico. Não, a pandemia é um problema biológico. A pandemia tem efeitos espirituais, a pandemia tem efeitos psicológicos, e nós temos ouvido de muitos psicólogos e psiquiatras acerca de como os transtornos psiquiátricos e psicológicos aumentaram nesse período de pandemia. Nesse período em que somos obrigados a olhar para nós mesmos, porque uma condição externa, de uma certa forma, paralisa, entre aspas, ou nos obriga a fazer determinadas coisas que nós não fazíamos antes. Então, veja você, nós estamos no Setembro Amarelo, o mês de valorização à vida. Viver é sempre a melhor opção. Existe uma ciência no mundo, uma genuína ciência da alma, que é o Espiritismo. O Consolador. Aquele Consolador prometido por Jesus, que vem resgatar a mensagem, a essência da mensagem de Jesus e demonstrar experimentalmente que nós não somos um corpo que pensa, nós somos uma alma. Existe uma função estarmos encarnados, seja na Terra, seja em outros planetas. A função é o nosso aperfeiçoamento. O suicídio é um pensamento, é uma vontade de se matar, vamos dizer assim. Querer se matar advém muitas das vezes da falta de esperança. Claro que o suicídio tem várias causas. Nós não podemos absolutizar. Estou usando uma das causas. Muitas pessoas pensam em se matar e buscam o suicídio por falta de esperança, por pressão social. Às vezes, numa sociedade como a nossa, que infelizmente ainda, na grande maioria do momento, né, nosso, melhor dizendo, nós somos espírito de terceira ordem, então nós somos descontrolados emocionalmente, nós atraímos espíritos iguais e vivemos, às vezes, usando as pessoas, desconsiderando o emocional das pessoas, falando sem nos preocupar com o peso que nossas palavras possam ter na vida das pessoas. Vocês já pararam para pensar que as nossas palavras têm um peso? As palavras são muito importantes, sim. É evidente que o exemplo, na maioria dos casos, ele fala mais porque ele consolida um propósito, um ideal. Mas a fala é muito importante. Se nós só temos frases, palavras agourentas, se nós somos uma pessoa que onde a gente chega a gente quer atrapalhar, nós somos sempre o mais desgraçado, o mais atormentado, aquele tipo de pessoa que está sempre disputando com o outro para ver quem é mais desgraçada. Tipo assim, tá uma conversa. Ah, eu tenho um problema. Aí a pessoa, não, você não sabe o meu. O meu, você não sabe. Fulano, eu tive um câncer. É o outro, não, o meu câncer ninguém consegue cura. Fulano, eu passei por uma obsessão. Não, o meu obsessor é um obsessor. E muitas das vezes isso é paranoia. Muitas das vezes isso é complexo de inferioridade mascarado desse aspecto místico que muitas pessoas gostam. Então nós precisamos prestar atenção a que faixas mentais nós estamos sintonizados. A que faixas mentais nós estamos sintonizados. E existe um texto no livro A Gênese, uma das obras de Allan Kardec. Nesse texto, o espírito Dr. Barry,
Esse texto se encontra no capítulo 18 do livro A Gênese. Capítulo 18, no item Os Sinais dos Tempos. No item 9, o doutor Barry vai dizer que os espíritos se interessam pelas comoções sociais que acometem os homens. E que quando essas comoções, essas revoluções estouram no mundo dos encarnados, muitas das vezes elas já estouraram no mundo espiritual. E esses espíritos ainda imperfeitos, que não dominam suas paixões, que se deixam levar pelas mais paixões como ciúme, inveja, raiva, tristeza, vão e começam a reforçar nos homens encarnados esse descontrole que muitas das vezes nós temos. Então nós precisamos fazer um esforço, usar a nossa vontade, escolher com vontade. Eu quero me melhorar. Eu vou me melhorar. E não essa vontade que, eu quero hoje, amanhã não, se eu estiver ganhando alguma coisa, eu quero. Nós não vamos evoluir assim. Os espíritos chegam a dizer para Allan Kardec no Livro dos Espíritos: o homem com pouca vontade, com pouca força de vontade, conseguiria muita coisa. Mas quão poucos são os homens que têm vontade genuína de se modificar. Isso é muito importante. Nós precisamos prestar atenção na nossa responsabilidade como indivíduos. O mundo vai progredir, mas o mundo, as pessoas vão progredir na medida em que elas individualmente progredirem. O planeta não vai virar de regeneração, de provas de expiação para a regeneração, como por encanto, mágica. Não, e é por isso que Jesus disse que nem o Filho do Homem sabia a data. Por quê? Porque os homens são responsáveis pelas construções que eles fazem. E nós precisamos colher os excessos. Se nós tivéssemos uma data marcada, como é que ficaria? Quer dizer que nós teríamos que nos modificar? Não, amanhã, gente, como é que fica? E hoje? E as nossas más paixões? E a gente que não se modificou, como é que ficaria a responsabilidade moral? Olha só que coisa. Nós precisamos pensar nisso. O mundo tem se tornado um mundo melhor. É evidente. O mundo tem se tornado um mundo melhor. A pandemia não mostrou somente coisas negativas. A pandemia mostrou também coisas positivas. A influência espiritual ela também é positiva. Quantos movimentos de auxílio estão sendo abertos e mantidos? Muitos deles patrocinados por espíritos benfeitores que querem e que mantêm, que têm por missão, muitas das vezes, impulsionar o progresso da humanidade. E muitos de nós só nos apegamos no negativo, na parte mórbida. Nós temos, às vezes, esse masoquismo psíquico de só nos vincularmos àquilo que é ruim, a gente só vê isso. Mas o mundo tem muita coisa boa. A ciência, é claro que ninguém fica feliz com tudo isso que acontece. Mas os espíritos vão dizer para Allan Kardec, na parte da lei de destruição, quando vai falar dos flagelos destruidores no Livro dos Espíritos, que muitos desses flagelos, e a pandemia é um flagelo destruidor, serve também para impulsionar o progresso dos homens. O progresso material e o progresso moral. Por quê? Material, porque a ciência começa a estudar. A ciência começa a perceber que determinados paradigmas não dão conta de explicar determinados fenômenos. E aqui vai um adendo, rapidamente. A gente vê muita discussão sobre ciência, sobre remédios, sobre vacinas. E, infelizmente, essa discussão vem para o movimento espírita. E muita gente discute e não discute fundamentado em alguma coisa. E aí fica usando o nome do espiritismo, fica usando sem fundamentar. Nós que estudamos filosofia na academia, particularmente uma disciplina chamada filosofia da ciência, todos nós sabemos, filosofia da ciência e epistemologia, todos nós sabemos que quando surge um novo fenômeno que a ciência não consegue explicar, inclusive um teórico muito conhecido chamado Thomas Kuhn vai chamar de fenômeno anômalo. Quando surge um fenômeno
que as explicações científicas existentes não conseguem explicar, não conseguem controlar, a ciência entra numa fase chamada pré-paradigmática. Nessa fase pré-paradigmática, existem muitas teorias, às vezes contraditórias, existem muitas ideias, fazem-se muitas pesquisas em laboratório, pesquisas de campo, pesquisas com grupos os mais variados, e os resultados são contraditórios até o momento em que, pela quantidade de pesquisas e a segurança dos resultados, um novo paradigma surge. Então, muita gente vai falar e começa a briga na mídia, e isso vem para o espiritismo, e nós que somos da área de filosofia, ficamos observando, meu Deus, um pouquinho de razão, um pouquinho de bom senso, como vai dizer Allan Kardec, resolveria o problema. A ciência está na fase pré-paradigmática. As explicações vão ser as mais variadas. Existe um livro que eu indico às pessoas que gostam de ciência, A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. Nesse livro, Thomas Kuhn, que é um dos grandes filósofos da ciência do século XX, vai estudar esses fenômenos. Então, voltando, fazendo essa associação, por quê? Porque muita gente fala da pandemia e mistura questões espirituais sem deixar as coisas claras. E fica uma panaceia aqui com a bagunça. Você não consegue dar a entender, às vezes, até que é o espiritismo que vai resolver a pandemia, e não é. O espiritismo é a ciência nova que vem por intermédio através de provas irrefutáveis, mostrar esse mundo espiritual, vai dizer Kardec no Evangelho. O espiritismo é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, e como toda filosofia espiritualista, tem consequências religiosas, vai dizer Kardec. O espiritismo estuda o mundo espiritual e pode colaborar muito, resgatando a essência do pensamento de Jesus, a fim de que nós nos adaptemos. Thalita, eu tenho mais quantos tempo? Ainda tem uns 20 minutinhos, uns 15, né, André? Uns 15 a 20 minutos. Pronto. Eu comecei a marcar depois. Não me deixa falando, não, você sabe que eu sou falador. Tá, mas ainda tem uns 15, 20 minutos. Então vejamos que Jesus já nos alertou para os momentos de crise da humanidade. O Evangelho, a Bíblia de maneira geral, mas o Novo Testamento é um repositório de alertas para as crises. Jesus, por exemplo, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, disse que nós ouviríamos que haveriam guerras e rumores de guerra. Nações se levantariam contra nações. E Jesus vai dizer assim: haverá fome, pestes e desgraças em todos os lugares. E ele termina: tudo isso será apenas o início das dores. Olha só. Não se turbe. É preciso que isso tudo aconteça. E termina o texto, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Diante do progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. A caridade de muitos esfriará diante do crescimento da iniquidade, dos problemas, dos dilemas, das crises. Nós estamos vivendo um momento em que as iniquidades estão crescendo. E, infelizmente, a caridade de muitos também tem esfriado. Nós que somos os adeptos da doutrina espírita, que não somos melhores do que ninguém, porque o espiritismo é resgatar a essência da mensagem de Jesus. Portanto, Jesus já bastaria para a humanidade. Mas como os homens deturparam a mensagem de Jesus, ele mesmo, já sabendo disso, disse que ia enviar um Consolador, porque ele já conhecia os espíritos que estavam encarnados na Terra. Vejam vocês, nós precisamos cultivar ao máximo o equilíbrio. Ao máximo. Se temos uma situação, um problema, que nós não sabemos resolver, tenhamos a humildade de buscar, às vezes, a casa espírita, porque o problema pode ser de natureza espiritual. Tenhamos humildade de, às vezes, buscar o psicólogo, porque, às vezes, o problema é de natureza psicológica. Tenhamos humildade de buscar o psiquiatra. Muita gente fala: Deus me livre, está me chamando de louco. Pois é, mas para não ficar louco, deveria ir ao psiquiatra. Exatamente para não ficar.
Então tenhamos humildade de perceber que nós precisamos de ajuda em alguns momentos de nossa vida. Ajuda externa. Olha só que coisa. A influência espiritual, os espíritos nos auxiliam quando bons, quando nós estamos abertos a isso, a pensar soluções para os nossos problemas. Quando maus, quando negativos, eles insuflam o desespero, o sentimento de derrota, aquela coisa, meu Deus, o que vai ser agora? Tudo vai acabar. Nós precisamos, muitas das vezes, de ajuda para não entrarmos nesse movimento que, muitas das vezes, é patrocinado por espíritos oportunistas, sim, porque eles se envolvem, os espíritos vulgares se envolvem nos nossos afazeres e nos insuflam suas paixões negativas quando espíritos imperfeitos. Cabe a nós fazer esse julgamento. E Jesus, para continuar citando Jesus, vejamos as recomendações de Jesus. Nós já falamos um pouco da doutrina espírita. Agora vamos continuar falando de Jesus, que é o nosso guia e modelo. Já que o Espiritismo resgata a mensagem desse espírito puro que voltou no século XIX como o espírito de verdade. E nas palavras do próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, é quem dirige o movimento de regeneração da humanidade. É o diretor da implantação do Espiritismo na Terra, o espírito de verdade. Aquele que o espírito Hahnemann chamou de o governador do planeta Terra. O primeiro espírito a chamar o espírito de verdade o governador do planeta Terra foi o espírito Hahnemann na Revista Espírita. Ele, e depois Emmanuel vai ratificar no livro A Caminho da Luz, Jesus como governador do planeta Terra, Hahnemann já dizia. E como o espírito de verdade é Jesus, ele voltou, ele vai dizer, vinha 18 séculos atrás. Olha só, Jesus como espírito da verdade dizendo, e voltou para nos auxiliar aqueles que escolhemos o caminho áspero da impiedade, que somos nós. Que fizemos escolhas ruins, negativas, e que estamos aqui, muitas das vezes, cheios de angústias, cheios de dúvidas, num mundo marcado pelas contradições, que é um mundo de provas e expiações, destinado a espíritos que escolheram, como nós, coisas negativas, para aprender, não é uma punição, não é um caldeirão infernal, que nós estamos ali queimando e Deus ali fazendo espetinho da gente. Vamos lá queimar o João Paulo agora. Não. A função é educativa. A função é que a gente comece a sentir o efeito do mal. Os espíritos dizem para Kardec, às vezes é preciso que o mal chegue a excesso para que os homens sintam a necessidade das reformas. Olha só que coisa. Às vezes nós precisamos sentir muito o efeito do mal para percebermos e dizermos assim, cansei, estou cansado. Eu quero me modificar. Cansei dessa sociedade egoísta, porque eu sou egoísta. Cansei da sociedade preconceituosa, porque eu carrego o preconceito. Cansei e vou me modificar. Então nós precisamos prestar atenção nisso. Sem nenhuma coisa, eu estou sendo direto e assim mais intenso, porque o meu papel aqui é reflexivo. É provocar reflexões em vocês. E particularmente em mim, que eu estou ouvindo em primeira pessoa. Para que nós tentemos colocar um pouquinho de alegria no mundo, um pouquinho de coisa boa no mundo. Você que está aí me ouvindo, pode colocar uma coisa boa no mundo. O seu sorriso, o seu bom dia. Por que todo dia você é tão desgraçado, tão infeliz, tão mal-humorado? Se você não consegue controlar isso, busque ajuda. Busque ajuda. Seja uma pessoa melhor. E pessoa melhor não é uma pessoa com mania de santidade. Não. Nós vamos atrair os bons espíritos. A influência positiva nos tempos de pandemia acontecerá se nós estivermos compenetrados do nosso papel. Do nosso papel. Sem nenhuma mania de querer ser santo. Sem nenhuma mania de querer ser espírito puro nessa encarnação, porque isso não vai acontecer. Então, nós precisamos ter claro em nossa mente o nosso papel.
E conhecendo a verdade, como Jesus vai dizer em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa no campo do Espírito? São as verdades fundamentais da alma que o Espiritismo vem ratificar, vem comprovar experimentalmente, já que o Espiritismo é uma ciência no sentido metodológico. Então nós vamos observando que o caminho é aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. O caminho é abraçar a vida. É abraçar a vida. Com as suas alegrias, com as suas tristezas. A vida vai ter tristeza. A vida vai ter decepção. A vida vai ter pressão. Mas nós podemos nos auxiliar. Um pode auxiliar o outro. Isso que nós estamos fazendo aqui é para auxiliar. Vocês estão me auxiliando porque eu, para falar, preciso estudar, preciso ler. Então, vocês estão me obrigando a voltar para determinadas questões. E vocês estão tendo a paciência de me ouvir, estão refletindo sobre essas questões. Então, veja, nós estamos nos auxiliando. Nossa, mas eu faço tão pouco. Nossa, mas continue fazendo esse pouco. Quem não consegue ser fiel no pouco, não vai ser fiel no muito, vai dizer o Evangelho. Se você não consegue fazer muito bem o pouco, você não vai fazer muito bem o muito. Não se iluda. Não queira ser missionário. Não queira. No sentido de grandes tarefas. Faça a sua tarefa. A sua tarefa. Se você tem condições de ajudar com alimento, ajude. Se você não tem condições de ajudar com alimento, ajude com o que você tem condição. Porque foi Pedro que disse, na porta do templo de Jerusalém, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Pedro não tinha naquele momento nada de material a oferecer, mas ele ofereceu o que ele tinha. A gente fica buscando desculpa para não fazer o bem. É sempre o ai. Eu não dou conta, quem sou eu? E começa. E aí, quando a gente cai em obsessão, quando a gente cai em influências negativas, a gente não gosta de ouvir a verdade, a gente quer ouvir a ilusão. A gente quer ouvir que a gente é coitado, que a gente é vítima, que o mundo inteiro está contra nós. E isso não é verdade. Nós podemos fazer alguma coisa pelo mundo. Nós podemos. Olhe para você, você pode. Diga para você isso. Tem um exercício psicológico, olha no espelho. Pega o espelho, olha para o espelho e fala, eu consigo fazer algo de bom. Eu vou fazer uma boa ação por dia. Comece assim. Estipule uma boa ação. E faça aquilo. Eu não dou bom dia para fulano, vou passar a dar. Aquela pessoa que eu não gosto. Porque nós temos pessoas que nós não nos damos bem. É normal. Nós ainda não somos espíritos de segunda hora, nós somos de terceira. Nós vamos chegar lá. Mas para chegar, a gente precisa passar pelo processo. Tem gente que esquece do processo. Tem gente que esquece do processo. Comece a orar pelo anjo da guarda da pessoa que você não gosta. Daquela pessoa que você sabe que te deseja o mal. Daquele colega de trabalho. Daquele familiar. Tem sempre um familiar que é a pedra, não é? E nós sabemos pela doutrina espírita que são normalmente reencontros do passado. Comece a orar pelo anjo da guarda dele. Veja, a Luciana Urquixa está dizendo, infelizmente o mundo não está bom. Luciana, o mundo não está bom porque nós não somos bons. Nós é que fazemos o mundo. É preciso ter essa clareza. Se o mundo não está bom, porque nós não somos ainda. O mundo está se tornando um mundo bom. Está a tornar-se um mundo melhor. Ótimo! Vamos abraçar esse processo. Se nós fizemos o mal no passado, ótimo! Vamos fazer o bem daqui para frente? Vamos construir alguma coisa? Um copo de água, olha só. E os bons espíritos vão nos influenciar para sermos luz na vida dos outros. Mas não é luz de ser missionário, não. É luz no sentido de fazer uma boa ação, de ajudar, de estimular. É só a gente lembrar dos momentos em que nós estamos para baixo, deprê.
Como faz a diferença uma palavra de apoio? E os nossos espíritos guias usam essas pessoas amigas para chegarem até nós. Uma palavra de estímulo. Eu estou aqui. Vamos juntos. Pessoas que querem desistir da vida física. Existem telefones que as pessoas podem ligar pedindo ajuda. Nós, os espíritas, podemos auxiliar. Uma palavra, um abraço. Ah, mas hoje tem a pandemia, né? Se for um familiar, alguém que você conhece, né? Não vai dizer que eu estou indo contra as regras. Mas não. A palavra. É bom que hoje nós não podemos abraçar, mas a gente percebe como a palavra é importante. Como a palavra toca. As pessoas se matam. E sabe outra coisa, João Paulo, também, que mudou durante a pandemia, é que as pessoas agora elas conseguem rir com os olhos. Isso é uma coisa que eu tenho notado sempre quando eu falo por causa da máscara, né? Então sempre quando eu falo com as pessoas, eu vejo o sorriso no olhar. Então isso era uma coisa que eu pelo menos, particularmente, eu não notava. Né? Às vezes a gente tem aquele riso só de boca, agora não, agora a gente sorri com o olhar. Exato, bem colocado isso que você pontuou. Nós estamos precisando, né, mostrar isso de uma outra forma. Ou deixar isso mais patente, essa linguagem corporal, do olhar, do gesto. Parar com aquelas brincadeiras de duplo sentido. Muita gente vai... As pessoas às vezes engordam em determinados períodos da vida e tem gente que fica fazendo gracinha com o peso da pessoa. Porque a gente adora falar de campanha contra o suicídio, mas a gente adora ajudar as pessoas a pensarem nisso. Porque a gente faz gracinha com o peso das pessoas. A gente faz gracinha com a aparência das pessoas. E pra gente tá tudo bem. A gente vai pro centro, faz a prece pro suicídio e esquece de que tá lá na lei, não matarás. Não matarás não é só não matar fisicamente, é não matar a esperança. Olha que coisa. Será? Vamos observar nossas falas. Vale a pena ficar colocando para baixo as pessoas com brincadeiras de duplos? Você gosta disso? Você não gosta. Não seja um instrumento da treva. Seja um instrumento da luz. Se abra para que os bons espíritos possam te usar na pandemia. Olha que coisa importante, Thalita. E você vê que... João Paulo, a gente também sempre tem empatia, né? Sempre tentar se colocar no lugar do outro. Porque assim, eu acho que a gente consegue ter uma visão melhor, né, do outro. Será que eu gostaria de estar recebendo, né, esse comentário de alguém, né? Então, acho que se as pessoas praticassem mais a empatia, já era um ponto de melhora para todo mundo. E o mundo somos nós, né, como você mesmo falou. Então, cada um de nós melhorar, o mundo vai melhorar também. O mundo é constituído pelas pessoas, Thalita. Você colocou muito bem. O mundo está violento e a nossa violência. O mundo está desgraçado e a nossa desgraça íntima. As pessoas estão... E o que é que nós estamos fazendo? Nossa, mas o que eu... É sempre assim, o que eu faço... A gente usa desculpa justificativa que não justifica. É sempre assim, mas o que eu faço é tão pouco, não vai mudar o mundo. Enquanto a gente tiver esse pensamento mesquinho, rasteiro, isso vai demonstrar que a gente não quer mudar, a gente quer continuar no mal. É o que a gente chama em filosofia, Kardec vai chamar no Livro dos Espíritos, de satisfação das más paixões. Nós gostamos desse estado de nos sentir superiores, porque estamos colocando alguém para baixo, porque estamos botando o mal às claras. O nosso papel... João Paulo está travando um pouquinho. Está travando? A imagem. E agora? João Paulo?
Oi? Thalita? João Paulo, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo. A internet aqui deu uma travada agora. Fique tranquila. Eu parei só porque A gente colocou a 4G. Ainda temos uns 4 minutinhos finais. Pronto. Então nós vamos ir para o nosso encerramento, deixando essa mensagem para as pessoas, de que elas observem o que elas estão fazendo de bom nesse momento de pandemia. O que é que nós estamos fazendo para que os bons espíritos nos utilizem como instrumentos, já que nós somos os seres inteligentes da criação. E uma das nossas funções nos mundos materiais é contribuir para a harmonia da obra de Deus. Então, o que é que nós estamos fazendo para que os bons espíritos nos utilizem? Claro que nós temos maus sentimentos, que nós ainda vamos cultivar más paixões, mas é exercitando as boas, os bons sentimentos, que nós vamos paulatinamente sufocando os maus sentimentos. Nós precisamos, na linguagem de Allan Kardec, a tirar esse hábito de gostar do mal. Nós nos habituamos ao mal. Uma das funções da reencarnação expiatória é fazer com que nós paremos de gostar do mal. Desgostar do mal. Então nós vamos para o nosso encerramento, agradecendo o Viana de Carvalho pela oportunidade de falarmos sobre o Espiritismo, pedindo desculpas para as pessoas pelas nossas imperfeições, pelos nossos excessos, mas para provocar reflexões. Às vezes nós precisamos ser intensos para que a mensagem fique clara na mente das pessoas. Gente, que Deus nos abençoe. Gratidão a nossa, João Paulo, pela noite edificante, pela tarefa de casa que você deixou para a gente, né? Para todos que estão ouvindo, para a família Viana. E que noite edificante, né? Que a gente pôde aprender, trocar uma ideia. E quantas verdades, né? Quantas verdades você falou para a gente refletir e a gente fazer essa tarefa de casa, né? Pensar e mudar e tentar agir. E como eu escuto muito, orai e vigiai. Isso. Não é verdade? Exatamente. Orar e vigiar a fim de que não caia em tentação. Olha que coisa. Então, João Paulo, a família Viana, a casa Viana agradece pelo trabalho da noite. Foi muito edificante. Pelo que eu agradeço. Até uma próxima, se Deus quiser. Quem sabe, né? Já pessoalmente. Fiquei sabendo que vai voltar. Então, vamos ver como vai ser. Tá certo. Mas, assim, aos nossos votos de gratidão a você por trocar, né, essas experiências, por nos edificar, né, com essas informações, com esse estudo da noite. E até a próxima, se Deus quiser. Vamos fazer nossa oração de despedida. Deve estar nos minutinhos finais. Fazer nossa oração de despedida, de agradecimento pela palestra, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma sexta, abrindo, né, a nossa primeira palestra, mesmo que online, mas do nosso Setembro Amarelo, né, de valorização da vida. Lembrando também que eu não falei, nossa palestra está sendo transmitida pelo YouTube do Centro Espírita Viana de Carvalho também. Quem quiser acompanhar, quem quiser assistir depois, além do Instagram também, tem lá a opção do YouTube. E é isso. Vamos fazer nossa oração de encerramento. Vai também para a Vanessa essa música a Vanessa que pediu hoje também. Ah, sim, teve. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja
amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Gratidão à família Viana de Carvalho pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui trabalhando na Seara do Cristo e pelo aprendizado da noite. Obrigada, João Paulo. E mais uma sexta, gente, sexta-feira que vem, nos reencontramos, se Deus quiser, com mais uma palestra online no nosso Setembro Amarelo. Quem quiser acompanhar, a gente vai deixar a live aqui salva no IGTV, aqui no Instagram, e também vai estar disponível lá pelo YouTube, no canal do Centro Espírita Viana de Carvalho. Gratidão, gente, por mais uma sexta. Eu acho essas contas erradas aí, que não tem... Ainda tem. Pois é, eu tenho aqui no relógio. Mas vamos cantando até encerrar, né? Vamos ficar juntinho mais um pouquinho? Matar um pouquinho a saudade. Agora que a prece terminou, volto pra casa tão feliz. Meu Deus, como foi bom estar aqui. Eu levo tudo aquilo que aprendi. Missão agora é repartir. Meu Deus, me ajuda como conseguir. A esta casa de oração, a minha eterna gratidão. Já nem vejo a hora de voltar e todos os amigos abraçar. E agora que a prece terminou, beijo, gente.